E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou professor de teologia e hermenêutica desde 2003, faz muito tempo. A gente vai estudar agora o sexto vídeo, o reino e os assassinos, o reino de Deus e os assassinos, Mateus 5, 21 a 26. Se você não leu, vai lá ler, vai lá meditar e depois volta para esse vídeo, tá bom? Vamos estudar? Como a gente viu no vídeo passado, Jesus está colocando a base que ele veio cumprir o Antigo Testamento. Ele não veio abolir, mas ele veio ampliar, fazer uma visão integral, fazer com que o Antigo Testamento e a lei toda revelada dos profetas de Moisés e toda a Torá veio para ser cumprida, e a nossa justiça tem que ser muito maior do que a dos fariseus e mestres da lei. E agora ele vai colocar em prática dois exemplos, o sexto e o sétimo mandamento. Agora a gente vai ver o sexto, que é o não matarás. E diz assim o Antigo Testamento: se você matar, você vai ser colocado sobre julgamento. E lá no Antigo Testamento era, se você matou alguém, você provavelmente poderia ser vingado com o seu sangue, com a sua morte. Era um por um, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vai trazer, isso foi o que foi dito, mas eu digo que é muito mais sério e muito mais amplo essa revelação que Deus fez lá e que agora eu estou mostrando para vocês, meus discípulos, que a justiça de vocês tem que ser muito maior. Não é só sobre matar. Você pode matar no seu coração, você pode matar com palavras, você pode matar com pensamento. E esses dois também têm consequências. Isso não era nada comum de interpretar no Novo Testamento, ali na época do primeiro século. Por quê? Primeiro que você agora já não sabe quem já matou, quem não matou. Antes é fácil. O religioso fala, não, quem matou está na cadeia ou está fugitivo. Eu sou um cidadão de bem. Mas se você prestar atenção no que Jesus falou, quem de nós nunca se irou a ponto de desejar a morte? Então a gente não sabe mais quem é assassino e quem não é, no reino de Deus, porque na verdade todos são. Todos, de alguma forma, já odiou. E aí Jesus usa palavras que estavam sendo usadas contra ele. Ele usa uma palavra chamada raká, que muitas versões nem traduz, porque se você traduzir tem outro peso, né? O raká ali, na época de Jesus, queria dizer alguém que não levava Deus em consideração, negava a existência de Deus, e por isso, quando você chamava alguém de raká, era dizendo assim, você é um endemoniado, você é um homem dos infernos, uma mulher dos infernos, ou você vai para o inferno. Jesus está dizendo, olha, se você falar que alguém vai para o inferno, que alguém é um endemoniado, você está correndo o risco de você ser a pessoa que é endemoniado, ou você é a pessoa que vai para o inferno. E aí Jesus depois usa o louco, porque assim, se alguém está fazendo algo diferente, como ele estava fazendo, ele estava ensinando a palavra, curando, fazendo uma revolução do bem ali, da justiça e do bem entre os necessitados e entre os que estavam querendo ouvir a mensagem de Jesus, as pessoas falavam, você tem demônio, você é um demônio da casa, né, que eles falavam, isso a gente pode explicar depois. Mas esse tipo de acusações era colocada para Jesus, você é raká, ou colocava, você é louco. Jesus foi chamado de louco várias vezes, que ele continuou, em vez de ele descansar, ele continuou fazendo o ministério dele até pelos familiares, falando, não, você é louco. Então assim, quando alguém está fazendo algo diferente, a gente com raiva porque essa pessoa não pensa igual a gente, não é igualzinho a gente às vezes chama ele de, esse cara aí não tem Deus, ou é um endemoniado, ou chama ele de um louco. E Jesus fala, cuidado, essa ira aí que fica chamando os diferentes de pessoas sem Deus, que vão para o inferno, ou de loucos, pode ser que você não esteja chegando o Espírito Santo neles, e você esteja matando no teu coração, e talvez você é o que vai para o inferno por fazer isso. Jesus é muito claro isso. Ele está dizendo, não adianta ser zeloso e não matar ninguém e ser um religioso que fica toda hora matando os outros com palavras e pensamentos. É nesse zelo que Jesus vai trazer dois exemplos, claro, que vai mostrar como a gente às vezes mata sem matar, né? Ou mata no coração ou em palavras. Vamos lembrar que se irar em si não é pecado, até Deus tem ira.
E Lutero ele vai dizer muito claro que existe a ira do amor, aquela ira que não deseja o mal a ninguém, aquela ira que é simpática com as pessoas, mas hostil com o pecado. Não é essa ira que a gente está dizendo, não. É uma ira que é hostil com as pessoas. Pode até ser com pecado também, mas leva as pessoas junto. Joga água suja e o bebê fora. Então, nas duas ilustrações, Jesus usa um exemplo do templo e outro exemplo do juiz, né? E era engraçado que na época de Jesus, o juiz também ficava no templo, né? Ficava no sinédrio. Então, eram duas pessoas que estavam indo para o templo, uma para resolver um problema e outra para adorar. Ele vai primeiro usar a que vai adorar. Ele está com uma oferta e essa oferta não necessariamente é financeira. Então, toma cuidado com esses pastores que traduzem oferta na Bíblia como lado financeiro, né? Uma oferta a Deus, né? Era uma oferta de sacrifício, né? Provavelmente ali está trazendo a sua oferta para fazer o sacrifício de um inocente, de um animal inocente pelos seus pecados. E como uma boa liturgia hoje, quando a gente está em adoração, a gente, antes de entrar em louvor e ouvir a palavra, a gente muito provavelmente tem que sondar o nosso coração, é assim que muitas igrejas fazem, e quando a gente sonda o nosso coração, a gente vê os nossos pecados ou os problemas que a gente teve durante a semana ou durante aquele mês. E Jesus fala, se ao sondar o teu coração, você perceber que tem um irmão que tem algo contra você, larga a sua oferta ali, larga a sua adoração, deixa de fazer o que você está fazendo, vá resolver o seu problema e depois volta. Essa recomendação foi colocada na ceia, né? E a gente, de forma religiosa, pensa que é para ceia. Então, não vamos entrar só vou tomar ceia se eu não tiver com pecado. Não, essa recomendação é para qualquer adoração, é para a vida. Se ao sondar o teu coração, você perceber que você tem algum pecado ou alguém tem algo contra você que não foi resolvido, você tem que parar o que você está fazendo na hora. Esse é o Espírito. Se você usa apenas isso para a ceia, você está no Antigo Testamento, mesmo usando um elemento do Novo. Você não entendeu o que Jesus falou sobre a sua justiça é diferente da dos religiosos. Então ele está dizendo o seguinte, a primeira coisa que a gente vê, sujeito a julgamento. Se você matar, você é sujeito a julgamento. Esse é o mandamento. Mas Jesus está ampliando que esse sujeito a julgamento, aqui no caso, é espiritual, está no templo. É ser julgado por Deus. Então você já ampliou aí. Segunda coisa dessa primeira ilustração, ele está falando do coração que sondamos antes de prestar o culto a Deus. Então, isso às vezes é colocado como a ceia, mas não, é qualquer momento. Às vezes você está no carro adorando a Deus e você foi lembrado de algo que está errado entre você e seu irmão, você desvia a rota. É isso que Jesus está dizendo. Não vá para o trabalho, chegue atrasado, mas resolva. É muito mais importante resolver e ter um coração limpo, um coração sem culpa diante de Deus do que você ficar continuando uma vida de adoração, mas na verdade você está todo corrompido por dentro, né? E a terceira, que é muito importante, observação desse primeiro exemplo, é que, de novo, alguém tinha algo contra você ou eu, mas quem tem que ir lá, deixar a oferta e ir lá resolver é quem está sendo ofendido, né? A gente sempre pensa, ou os religiosos sempre pensam, que, não, eu tenho algo, mas foi ele que fez coisa errada. Quando ele não vier, é ele que tem que vir pedir perdão. Não é assim que funciona no reino de Deus. A retratação acontece por aqueles que são discípulos de Jesus. Não necessariamente por quem é culpado, e sim por quem foi restaurado. Então, se você é um discípulo de Jesus e lembra de alguma coisa que alguém fez de errado, vai lá conversar, vai lá falar, já te perdoei, e restaura isso. E aí Jesus usa o segundo exemplo, que é um exemplo jurídico. Se você está indo para o juiz ou foi intimado para uma audiência com o juiz, Jesus fala o seguinte, vá e resolva esse problema no caminho. Não deixa o juiz dar o veredito. Vou ver, ele vai ver que tem razão, às vezes não. E Jesus ele dá de novo, vai ser julgado. Ele fala assim, o julgamento que você receber dos homens, eu não vou tirar, você vai pagar até o último centavo. Por que ele fala isso? Primeiro que ele mostra
que o nosso julgamento é muito acima dos religiosos, quanto mais das pessoas comuns. Então, ele está colocando o seguinte: nossa justiça é muito maior do que a do mundo, por isso nosso zelo também é. Então, quando a gente chegar no caminho de ter uma divergência que está indo para a justiça comum, a gente tem que conversar falando, olha, isso que está acontecendo não é certo. Eu mesmo tenho um zelo muito maior do que essa justiça. A gente não pode pegar uma instância menor para tratar de alguma divergência de uma instância maior. E qual é essa instância maior? Não é o Supremo Tribunal, é Jesus Cristo, a justiça do reino. Então ele está dizendo o seguinte: se você recorrer para uma justiça menor, para uma instância menor, você vai ficar lá. Então é assim, resolva no campo de quem é transformado pelo Espírito Santo, que você vai receber a justiça do reino e não dos homens. E uma segunda coisa é que, já que a nossa justiça é maior do que a do mundo, o nosso perdão também é maior que o do mundo. Às vezes é melhor a gente resolver perdoando no caminho para o tribunal do que se arriscar numa instância menor que a dos homens. E quando eu falo que instância menor, não é que a gente não tem que seguir a lei dos homens. Todos nós somos submissos a essa lei. Mas a nossa lei é muito maior, a nossa justiça é muito maior. Por isso, quando Jesus traz já o sexto mandamento, ele está dizendo, não é tão simples. Nós matamos no nosso coração. Muitas vezes nós somos assassinos no reino de Deus. Por isso que nós não devemos ficar gritando palavras de ordem, julgando, falando que pessoas são endemoniadas ou que vão para o inferno, porque a gente tem no nosso coração o selo de uma justiça maior e de um amor maior. E nós, ao fazermos alguma coisa errada, ao matarmos no nosso coração, nós devemos ir e nos retratar, mesmo que a culpa não seja sua nem minha. Que essa justiça do reino de Deus possa ser derramado sobre a sua vida e que você possa viver em paz e viver em harmonia com seus irmãos e com a sua sociedade. Deus abençoe. Gente, o próximo vídeo é o reino de Deus e o adultério. Vai lá estudar, é Mateus 5, 27 a 30. A gente se vê lá.